Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente seguir atualizando o mercado de transferências do Internacional, porque tem zagueiro empolgado com a possibilidade de deixar o Colorado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. 22 milhões e meio de reais para trazer um volante e um atacante que estão na pauta e foram procurados pelo Internacional. Tem família de jogador que está revelando que ele quer vir para o Colorado e que a proposta é boa. Tem atleta dando migué lá em São Paulo e tem nova proposta, aliás, do Internacional. Tem jogador da La Liga no radar colorado. A gente resume tudo isso e as novas informações do mercado do Inter nesse vídeo a partir de agora. E claro que a gente fala do time para encarar o Caxias nesse final de semana pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Para não esquecer, já te inscreve, deixa o like e ativa as notificações. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Dias Repórter. Meu nome é Lucas Dias, sou repórter da Rádio TV Bandeirantes, setorista do Internacional e estou todos os dias aqui no meu canal atualizando vocês das últimas do lado vermelho da força, com o apoio, claro, da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país, a banca de apostas que eu utilizo, todo o pessoal da Rádio TV Bandeirantes, todo o pessoal das outras rádios. Cara, é a melhor banca de apostas do país. Não tem erro, vai lá em KTO.com, faz o teu registro, aproveita meu código Lucas Dias e ganha uma bonificação para dar uma brincada, 20% de free bet lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, quero começar falando sobre o time do Inter. A delegação colorada fez sua última atividade hoje no CT Parque Gigante, com portões fechados, só aquecimento aberto, eu estava lá, sem nenhum problema. A delegação já chegou em Caxias e vai com o time que a gente estava projetando, viu? Apesar do Mano ter deixado claro e externado que prefere o Pedro Henrique pelo lado, ele falou, ainda não está definido quando a gente volta com a estrutura antiga, estrutura do time vice-campeão. Então, vice-campeão, claro, brasileiro na temporada passada. Então, o que eu recebi de informações, o que eu apurei, é que o Mano treinou com Pedro Henrique como centroavante e Matheus Dias como primeiro volante. Não foi só dessa forma, mas a maior parte do tempo do treinamento foi com esta formação, tendo Kehler no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e o René na lateral esquerda. Dias, Matheus Dias e DP na dupla de volantes. De um lado tendo Maurício, do outro Wanderson, Alan Patrick centralizado e Pedro Henrique na frente, tendo ali Johnny, Baralhas e Luiz Adriano como opções no banco de reservas, mas a gente sabe, o Mano já deixou claro que a ideia dele é ter um centroavante fixo, e esse centroavante o Luiz Adriano e o Pedro Henrique pelo lado. Mas ele disse, não sabia se já faria isso nesse jogo, a tendência é que não. Amanhã, 4h30 da tarde, lá no Centenário em Caxias, 6 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Inter, pouco mais de 3 mil já foram vendidos para o torcedor colorado, que certamente vai lotar a sua parte lá no Centenário amanhã, 4h30 da tarde. Bom, pessoal, quero falar agora de mercado de transferências e quero começar falando sobre volantes, tá? Porque são 3 nomes que eu vou trazer aqui. 2 nomes a gente já falou, mas tem novidades, e um novo nome. Quero começar por ele, tá? Fernando, volante brasileiro de 35 anos, formação do Bruno Andrade, muito bem informado lá, principalmente em Portugal, e acompanha o mercado europeu, e falou sobre o Fernando, volante de 35 anos do Sevilha, que inclusive jogou contra o Fenerbahçe do Enner Valencia, futuro reforço do Inter. Ontem se classificou para as quartas de final da Europa League, e a informação do Bruno Andrade é que o Inter teria sondado a situação do atleta de 35 anos. Esse sim, primeiro volante, passou por Porto, City, Galatasaray e está no futebol espanhol desde o ano de 2019 no Sevilha. Ele é titular com o Jorge Sampaoli, técnico argentino por lá, tem contrato até junho de 24. Essa situação é muito difícil que se desenrole, mas obviamente não dá para duvidar porque o Inter procura muitos nomes no mercado. Vocês sabem disso, eu já falei aqui. São muitos nomes sondados, eu já falei até com o presidente Alessandro Barcelos fora e no ar também, e ele admitiu, a gente procura muitos nomes, seja comigo, com o William Thomas, com o Capa, com o vice de futebol Felipe Becker. São muitas pessoas no departamento de futebol e de análise do Inter que fazem contatos diários e é natural. Mas não teve proposta para esse jogador como teve pelos 2 atletas que eu vou citar aqui. Quero falar do Diego Pituca, que a gente trouxe a informação, que foi trazida em primeira mão pelo Lucas Colar do Voz do Gigante. Eu confirmei o interesse do Inter pelo Diego Pituca, 30 anos, ex-Santos, foi criado no Santos, muito bem, tomou notoriedade no Santos, aquele time vice-campeão da América contra o Palmeiras, e ele está no Kashima Antlers, do Japão. O Inter fez uma proposta na casa de 10 milhões de reais para esse atleta. E algumas pessoas próximas do jogador
tem dito que a ideia dele sempre foi voltar para o Brasil para jogar no Santos, mas que a proposta do Inter é muito boa e que ele está inclinado a aceitar. O Kashima Antlers do Japão vai estar lucrando em cima do Diego Pituca. O Kashima pagou cerca de 8 milhões de reais na época, pagou 1,5 milhão, um pouco menos de 1,5 milhão de dólares pela cotação da época, dava 8 milhões de reais, o Inter está oferecendo na casa de 10 milhões, é muita grana e ele está inclinado a aceitar essa proposta. Dos atletas que eu vou citar aqui, ele é o mais próximo de jogar no Internacional neste momento, a gente sabe, não vou citar como desespero, mas o grande movimento que o Inter está fazendo para ter um primeiro volante antes de tentar uma nova chegada do Cuéllar em julho, que vai ser na próxima janela, e a expectativa é que caia o transfer ban lá do Al Hilal e o Inter consiga o Cuéllar. Mas até lá, o Inter não tem primeiro volante de origem. Tá usando o Matheus Dias, que não é de origem, mas também joga assim. O Baralhas também não é primeiro de origem. O Johnny também não é primeiro de origem. E o Inter tá procurando esse nome. Teve essa sondagem pelo Fernando do Sevilha e teve essa proposta pelo Diego Pituca, que hoje é o jogador mais próximo de reforços do Internacional, pelo menos neste momento. Mas eu quero falar sobre outro nome que interessou e muito. E eu ouvi de uma pessoa importante do Inter nessa semana que teria um esforço do atleta e do Inter para a chegada dele, que é o Richard Rios. O Richard Rios era para estar em campo, neste momento que eu estou gravando aqui, cerca de 9h15 da noite, era para ele estar em campo pelo troféu, pela Taça Independência, lá do interior paulista, Campeonato Paulista ou Paulistão. Richard Rios, que joga no Guarani, enfrentaria o Mirassol nessa noite de sexta-feira. Só que o departamento médico do Guarani alega que o atleta colombiano está vetado do jogo por conta de uma contratura na perna esquerda. E aí muito se levantou lá em São Paulo a possibilidade de fato ele ter essa contratura, mas que não é nada sério e que ele poderia se recuperar a tempo do jogo. Mas que pelas negociações que sim estão em andamento com o Inter, existem conversas com o Internacional que está em compasso de espera pelo Richard Rios, que isso seria uma forma de dar um migué, porque está com uma situação muito bem encaminhada. O que me foi garantido por parte do Inter é que as conversas seguem, mas não que está avançado. Não me garantiram, por exemplo, que o Inter fez uma segunda proposta pelo Richard Rios, porque o Inter já tinha feito uma proposta de 6 milhões de reais, 1 milhão e 100 mil euros, e o Guarani tinha pedido 15. E o Inter ainda estava conversando, mas tem essa situação envolvendo. Será que é migué? Será que não é? O que me garantiram é que não, que ainda não tem nada avançado com o Inter, mas tem proposta na mesa, é pelo Diego Pituca. E se a gente for juntar esse valor de 10 milhões de reais do Diego Pituca e mais o que o Galo está esperando pelo Ademir, que é um jogador que o Inter tem interesse, o Galo está pedindo 2,5 milhões de dólares para liberar o Ademir, que é reserva lá no time mineiro com o Eduardo Cudê. Se a gente for contar aí 2,5 milhões, dólar ali na faixa de 5, a gente conta em pó, dá 5, quase 5,5, tá? A gente está falando aí de pelo menos 12,5 milhões de reais pelo Ademir. Junta com os 10 milhões oferecidos pelo Pituca, dá 22,5 milhões. Então, assim, o Ademir é muito difícil que saia esse negócio, não tem proposta na mesa, o Inter consultou, assim como o Botafogo, o Vasco e um clube da Major League Soccer. O que há de concreto é pelo Diego Pituca e pelo Richard Rios nesse momento no mercado. Quero trazer uma última sobre Rodrigo Moledo, tá? Porque a informação que vem de Belo Horizonte, tá? Do Samuel Venâncio, melhor repórter setorista que tem de Cruzeiro lá em Belo Horizonte, de que o Moledo gostou e muito do contato feito pelo Cruzeiro. O Moledão tá sim e se empolgou com a possibilidade de ser titular. O Cruzeiro contratou o Luciano Castell, que é mais um zagueiro, que é o Rodrigo Moledo, e o D'Alessandro é peça ativa nessas negociações, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, então dá essa força aqui pro canal que eu volto para atualizar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima!